estudantes pouco sabiam para onde esse valor ia, quais eram os investimentos que se fazia, e não se tinha também muito espaço para estar debatendo o aumento de mensalidade. Então, eu acho que a partir das mensalidades, a gente não pode só ficar dizendo que a gente é contra o aumento de mensalidade sem conseguir avançar. A gente tem que dizer que é contra o aumento de mensalidade e que a gente quer democratizar os processos. A gente quer conhecer as planilhas de custo da universidade, a gente paga e está lá contribuindo para que aquela universidade tenha aquele orçamento, então a gente também tem o direito de conhecer para onde aqueles valores vão e poder estar apontando que para nós está faltando investimento. Era isso que nós dizíamos lá. Então a gente conseguiu estar construindo um processo, começou tudo com a questão da consulta estudantil. E eu acho que a consulta estudantil eram 7 pontos que a gente colocava: assistente estudantil, biblioteca, laboratório de informática, extensão, pesquisa, infraestrutura, onde nós passávamos em sala com essa cédula e o estudante podia apontar de 1 a 7 as suas prioridades de investimento. A gente teve uma participação considerável, a gente conseguiu a participação de 7 mil estudantes na época, e conseguiu estar apresentando para a reitoria o que para os estudantes era a prioridade de investimento. Isso foi o primeiro passo. Claro que na primeira experiência isso pode não dar, enfim, é todo um momento, eu acho, da gente estar se articulando cada ano e estar conseguindo juntar forças também para estar aumentando a democratização nesse setor que é das mensalidades, né? Mas enfim, a gente conseguiu fazer um processo interessante, que foi a consulta estudantil. E depois, nos outros anos, a gente conseguiu a abertura das planilhas de custo da universidade. A nossa primeira ação foi resumir aquelas planilhas de custos e fazer grandes painéis, onde a gente colou em todos os blocos, núcleos e campos da universidade, para que os alunos tivessem noção do orçamento total e quais eram os principais investimentos. Então, a partir dessas ações, a gente começa a ver as pessoas discutindo nos corredores ou mesmo se espantando com aqueles valores que fazem parte do orçamento da universidade. E aí, então, a gente passou para um segundo período, que foi o orçamento participativo universitário. Então, com a abertura das planilhas de custo, a gente tinha os números gerais da universidade e quais eram os principais investimentos. Então, a gente fez, no primeiro momento, aquela cédula com os 7 pontos, com as 7 prioridades mais gerais, para os estudantes poderem estar votando. Num segundo momento, a gente construiu as assembleias em cada curso, então nós chamávamos os estudantes dos cursos. Os estudantes apresentavam as especificidades, porque cada curso costuma ter as especificidades, e tirava as suas delegações para um congresso maior. Esse congresso, então, ele contava com a delegação de todos os cursos. Nós tínhamos ali a abertura da planilha de custos e a gente podia tirar as prioridades de investimento da universidade. No último orçamento universitário que a gente fez lá, a gente tirou, então, 3 macro investimentos com os delegados e delegadas presentes, que foi a construção da Casa dos Estudantes, que já aponta a dificuldade, a inexistência, muitas vezes, da assistência estudantil nas privadas, a questão das creches, também, para as mães estudantes, não só para as mães, mas para os pais também, que também aponta para a dificuldade que a gente tem muitas vezes na permanência daquela jovem que fica grávida, então ela acaba tendo que sair se ela não tem uma política de assistência. E a terceira foi as estruturas necessárias para as pessoas com necessidades especiais. Então esse foi o nosso primeiro processo mais plural, de maior participação, onde a gente conseguiu estar envolvendo as pessoas. Claro que isso é difícil fazer nas universidades que são mais antidemocráticas. Mas eu acho que o mesmo em tempos mais difíceis para nós, onde nós não tínhamos nenhuma noção para estar debatendo o aumento de mensalidade, a gente nunca deixou de propor esses espaços de participação. E eu acho que esse exemplo das mensalidades, ele pode também ir na questão da eleição do reitor, na eleição do coordenador de curso, do diretor de centro, do diretor de campo e núcleo, porque, por mais que a universidade não deixe uma brecha para que os estudantes possam decidir de fato, eu acho que faz parte do movimento estudantil tensionar esses espaços e fazer eles acontecer o mesmo.
Porque muitas vezes, quando se elege o reitor ou a reitora de uma universidade, já existem pré-candidatos. Então, isso não impede que o movimento estudantil vá para a sala de aula, diga que o processo está acontecendo de mudança da reitoria, aponte os candidatos e faça uma consulta com os estudantes. Esses mecanismos, por mais que eles não sejam abraçados pela universidade, eles são mecanismos reais para envolver os estudantes em políticas do movimento estudantil e para ter proposições concretas com a participação deles.